Pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, a minha ideia é dar uma dica a vocês de como vocês podem estudar inglês sem necessariamente ter que ficar indo a um cursinho presencial. É uma dificuldade que eu tive devido à minha rotina de trabalho. Eu não conseguia ter uma constância nos cursinhos porque um dia eu chegava mais cedo, um dia eu tinha que sair do trabalho mais tarde, acabava perdendo aula, perdia a matéria. Isso acabava que até me desmotivava a continuar indo estudar o idioma, continuar indo frequentar o cursinho, porque eu não tinha aquela constância, né? E acabou que eu tive que dar um jeito de desenvolver alguma ferramenta, algum método, né? Dar algum jeito de aprender inglês. E aqui eu vou passar para vocês como que eu consegui, né? Como que eu me adaptei para aprender o idioma, ok? Então, primeira coisa, eu conheci, né, depois de um bom tempo, o método Kalan, que é o primeiro item aqui do nosso vídeo. Depois, eu conheci o QQ English, que é a segunda dica que eu vou dar a vocês. E por fim, né, eu fiz muito uso das ferramentas disponíveis na internet, principalmente aí do Sr. Google e do YouTube, tá? O que é o método Kalan? O método Kalan é um método de ensino onde você, desde o início, não tem tempo de ficar traduzindo. Então aquela aula monótona de cursinho, onde você fica fazendo coisas quase que infantis, né? Isso no método Kalan, você não tem espaço para isso. Desde a primeira aula, mesmo você sendo um leigo no idioma, você consegue se desenvolver. Tá? Vou mostrar para vocês aqui uma apostila do método Kalan. Como que funciona? Isso aqui é uma apostila, está no meu tablet. Vocês podem treinar o tablet de vocês, levar para onde vocês quiserem. Isso já mostra o quanto isso é prático, né? Por exemplo, essa aqui é a apostila, vou mostrar só um pedacinho dela, a apostila do primeiro livro que você vai usar, ok? Aqui são as lições. Antes disso, uma coisa interessante é que o próprio método Kalan, para quem aí quer fazer a prova do Cambridge, ela faz uma correlação, né, entre os livros que você vai estar seguindo e o nível que você vai estar atingindo na prova do Cambridge. Exemplo, o livro 1 está começando aí a caminhar no A1. Para quem quer ir no B, atingir o nível B1, nível B2, o PET, o FC, tem mais ou menos uma noção aqui, ó, você deve estar fazendo o quinto livro, o sexto livro, ok? Voltando aqui para o método em si. Essa aqui é a primeira lição. Como que funciona? O professor, desde o início, ele vai estar conversando com você em inglês e você vai estar respondendo a ele em inglês. Não tem tradução, não tem tempo para isso. Por exemplo, o professor te fala pen, te mostra um pen e você tem que responder para ele depois que ele pergunta. Por exemplo, what is this? Is a pen. E as perguntas elas vão crescendo, né? Aqui eu estou falando da lição 1 do primeiro livro. Elas vão crescendo o nível de dificuldade. E você vai aprendendo com a prática, mais ou menos ali como um nativo, como uma criança aprende, sem usar uma linguagem, um idioma intermediário para ficar traduzindo, ok? Por exemplo, aqui eu já estou na lição 6, né? A questão número 30. What are the cardinal numbers? The cardinal numbers are 1, 2, 3, etc. Ok. Então, o professor ele vai te perguntar what are the cardinal numbers? What are the cardinal numbers? E você tem que responder imediatamente após a pergunta. The cardinal numbers are 1, 2, 3. Depois vem a próxima pergunta. What are the ordinal numbers? What are the ordinal numbers? E assim vai indo. Ok? É lógico, o professor, antes disso, ele dá ele explica, né? The cardinal numbers are the numbers 1, 2, 3, 4, 5. The ordinal numbers are the numbers first, second, third, e assim vai. Ok? Mas assim, após ele terminar essa explicação, já começam as perguntas. Em nenhum momento a tradução. E o interessante desse método é que você vai aprendendo a gramática. Eu vou tentar achar algum exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, em meio às perguntas, ok? Por exemplo, aqui, um exemplo de ensino da gramática. We say a book
but an umbrella. The book, but the umbrella. Before a consonant, we say a book. Before a vowel, we say an umbrella. Before a consonant, we say the book. Before a vowel, we say the umbrella. E assim vai indo. Você vai aprendendo aqui quando você usa o e, when, o the com som diferente, né? O the e o the. E você vai evoluindo com o tempo, cada vez com um nível de dificuldade maior. E você consegue estudar isso em casa. Você consegue estudar isso sozinho. Com o tempo, você vai ver que o método ele é simples. E se você aprendeu como ele funciona, você acaba que não precisa nem do professor. Porque também tem um arquivo, eu vou falar para vocês, tem um arquivozinho já, um áudio gravado com o professor falando, perguntando a você as questões, ok? Aqui ó, na lição 9, um exemplo de gramática, né, pode-se dizer, do verbo to have. A conjugação dele e ele contraído. E depois da explicação, já vem pergunta com esse sentido. What's the contraction of I have, you have, etc. E aí você tem que lembrar do que foi ensinado aqui e responder. The contraction of the verb I have, to have, is I've, you've, she's, his, she's, it's, we've, you've, they've. E assim vai indo. Então, resumindo, esse método Kalam é um método muito dinâmico, prático, e você consegue estudar ele em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta você querer, ok? Sim. Próximo ponto que eu quero ensinar a vocês. QQ English. O que é isso? Vocês viram que o método Kalam, então, ele te dá vamos falar assim, um caminho, né? Vamos raciocinar isso. Ele te dá um caminho a seguir. Então você não vai ser mais aquele estudante sem rumo. Você vai começar no livro 1 e você vai focando lá até o nível que você quer chegar. E aí você vai traçando a sua meta do nível de inglês de proficiência que você quer chegar, ok? Exemplo aqui. Deixa eu contar aqui. Então tá, então eu sei que eu tenho que chegar no nível 6 para eu estar no nível B2, pelo menos começando o B2. Então você vai ter esse objetivo, vai avançando no método, ok? E aí, o QQ English, ele vem para te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque o QQ English, ele é um site, vou escrever aqui, ele é um site que te ensina o idioma, né, de maneira, com professores não nativos, mas com professores de outro país. Se eu não me engano é da Tailândia. São professores que não falam português, eles não têm noção nenhuma do idioma português, ok? E desde o início eles vão estar utilizando o método Kalam. E você vai estar praticando com isso. Você pode entrar aqui, eu estou no site deles, tá? Você pode entrar ali e fazer até 2 aulas, se eu não me engano, de 25 minutos de graça. Eu recomendo vocês fazerem isso. Então, por que você está recomendando esse site aqui, o QQ English, e não, por exemplo, o Cambly ou o iTalk? Porque esse site, as aulas são de 25 minutos. Eles usam o método Kalam como referência e o custo-benefício é bem melhor, no meu ponto de vista. Aulas no iTalk, no Cambly, você paga praticamente em dólar, em euro, enquanto que no QQ English você vai pagar um valor muito menor que isso. Na época que eu estudei, eu estava pagando 150, 160, 200 reais, dependendo da quantidade de aulas que eu tinha por mês, todos os dias, ok? E a flexibilidade de horário deles é muito maior porque eles seguem o método, então você não precisa do professor específico, você só precisa ter o horário reservado. E aquele professor que estiver disponível naquele momento, ele vai começar a partir, vamos supor que eu parei na lição 10 do livro 2, ele vai começar a partir da lição 10 do livro 2, 25 minutinhos de aula, ok? Vou mostrar para vocês novamente o site, só para vocês depois terem curiosidade de entrar lá. Eu recomendo, quando eu comecei, aqui ó, 2 aulas gratuitas, quando eu comecei, pesquisei por esse site, poxa, eu fiquei com o pé atrás realmente, mas eu fiz aquela aula gratuita, né, as 2,
gostei, mas ainda assim fiquei meio mais ou menos, achei muito baratinha a aula, não sei se não sabia se ia valer a pena ou não, mas acabou que eu comprei um pacote. Como eu falei, 160, 200 reais por mês, alguma coisa assim. E para mim foi fundamental para que eu desenvolvesse meu inglês. Desde o início falando inglês, com um professor que não fala português, utilizando o método Kalam. Então, você se força a entender o que ele está falando e você se força a falar também, o que é interessante, o que é o fator muito positivo do método Kalam. Inevitavelmente, se você vai para uma aula que tem um professor nativo, um professor que fala a sua língua, vocês vão acabar falando em português. Por isso, é fundamental aí, eu achei fundamental o QQ English. Recomendo. Repito, não, ele não é tão chique, vamos falar assim, né, como o Cambly, como o iTalk, mas ele é uma ferramenta básica, simples, mais barata, que vai atingir o mesmo ou até além do objetivo que esses sites mais renomados atingem. Então, recomendo muito. E por fim, o Google e YouTube. O que eu quero dizer com isso? Para eu fazer esse vídeo aqui, pra vocês terem noção, eu entrei no Google, YouTube e digitei aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, Kalam Method Book, ok? Aqui, apertei aqui e já tem o áudio com a gravação das lições, ou seja, de graça, fonte livre no YouTube, ok? Ah, Anderson, como você conseguiu a apostila? Essa apostila aqui, ó, né, do método 1, livro 1. Mesma coisa, não tem segredo. Vim aqui, Google, abri aqui, digitei Kalam Método, aqui ó, Kalam Método Book 1. Fui ali no dossiê, baixei a apostila, ok? Então, pessoal, esse vídeo ele é simples mesmo, a ideia é mostrar para vocês um modo de vocês conseguirem estudar inglês sozinho com um custo praticamente zero. Apenas o QQ English aqui vocês vão estar gastando um dinheiro, mas eu acredito que o benefício desse, vamos falar, investimento, né, vai ser muito maior do que esse dinheiro que vocês vão estar gastando. Porque não fazer um cursinho presencial? Porque eu acredito que, devido à rotina aí de cada um de vocês, o tempo deve atrapalhar, né? Não foi a realidade que eu encontrei, eu não conseguia ter uma constância num cursinho. E por isso eu dei meu jeito e me programei. E por isso, né, eu me preparei para estudar desse modo. Ok? Deu certo, recomendo e uma dica simples aí para vocês poderem evoluir aí no idioma. Valeu, rapaziada, abraço, até mais.